Então, hoje, né, como a gente vai continuar aí a série, a gente vai estudar sobre o Salmo 130. O Salmo 130 é um dos 15 salmos de romagem, né, ou conhecido também como o Cântico dos Degraus. Ele é mais ou menos como se fosse um inário dentro do saltério, que ele era entoado pelos israelitas durante as peregrinações a Jerusalém, né. A ideia é que, pelo menos uma vez por ano, os israelitas deveriam ia até Jerusalém para participar das grandes festas, né? A gente tem a Páscoa, tinha a festa dos tabernáculos, né? Que o judeu precisava se organizar para poder ir pelo menos uma vez por ano a Jerusalém fazer isso. É, e essas viagens, né, obviamente eram feitas a pé. Enquanto eles faziam essa viagem, essa parte específica aqui do Salmos, né, que começa no Salmo 120, né, se alguém conseguir abrir aí, começa no Salmo 120, né, depois do maior salmo aí, do maior capítulo da Bíblia, e começa falando cântico de romagem. E se você prestar atenção, vai até o Salmo 134. Eram esses 15 salmos usados durante, que eles eram cantados, né, a ideia mais provável, durante essa peregrinação até Israel. Né? Mais ou menos naquela ideia daquele CD que antigamente a gente poder fazer aquela playlist, né, de viagem, colocava aquele CD e ficava ouvindo aquelas 15 músicas repetidamente durante a viagem, aí não tinha nem ficava com de trocar, aí você ficava ouvindo sempre a mesma viagem, aquele CD virou o CD da viagem, né. Virou, o CD que sempre quando você ouve, você lembra que tá rolando alguma viagem, alguma coisa. E é mais ou menos a ideia desses salmos aqui, né, são os salmos da viagem até Jerusalém. E ele é muito legal, muito importante, tanto para os judeus no Antigo Oriente, quanto para nós, cidadãos urbanos modernos, né? A vida cristã também é uma caminhada. Ela tem seus altos e baixos, a gente vai ver que os Salmos têm isso, né? É, tem música nesse CD que a gente gostava mais, ou não, naqueles compêndios, né? E assim também tem esses salmos que tratam essa miscelânea de sentimentos. Sentimento de alegria, sentimento agora de tristeza, de regozijo. E esse salmo aqui especificamente é o Salmo 130 o chamado também de canção do aflito. Ele é bem mais profundo que esse sertanejo de sofrência. Esse capítulo aqui ele pode ser uma trilha sonora interessante para os nossos momentos de escuridão da alma e sofrimento indizível. Vamos ao salmo? Eu vou ler o Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os meus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Esse é o Salmo 130. Então, estar no fundo do poço, né, é uma expressão bem comum hoje, né? É provável que a maioria de nós já teve essa sensação alguma vez na vida. Talvez algum de vocês estejam sentindo isso nesse exato momento. E talvez você tenha sentido isso esse mês, ou sentiu já essa semana, ou sentiu hoje e já não está mais, alguém que é mais dramático, já acha que está no fundo do poço sempre. Mas o fato aqui, gente, é que o salmista começa afirmando que ele está nas profundezas. Se vocês já tiveram uma situação de perigo, né, que foi necessário gritar por ajuda, talvez essa seja uma imagem interessante para se recordar. É uma situação que de profundezas que o salmista ele percebe que não há como sair pela sua própria força. É necessário uma intervenção externa.
Talvez algum de vocês já deve ter ficado em aqueles banheiros, preso em aqueles banheiro velho, algum quarto com fechadura estragada, e às vezes você entra, né? Vai no banheiro, vai alguma coisa, entra, acha que vai sair e de repente descobre que não tem como sair. E quando a gente percebe isso, né? Quem já é relativamente comum, você começa a tentar abrir, bate um pouco, e você vê que não dá para sair, começa a gritar. Você grita por ajuda, se tem alguém na casa ou não, prestando atenção, e chuta a porta e vê se tem alguém esperando, que pode ouvir, alguém que está desatento, que não esperava a situação, para ouvir que você está preso em algum cômodo. E aqui é mais ou menos o que acontece. O salmista, ele está preso nas profundezas. Ele está clamando de forma tão intensa que nem aquele que ouve, o que fez os ouvidos e que fez a boca, consegue ouvir. A alma dele está presa nas profundezas e ele está gritando, pedindo ajuda. E, e assim como às vezes a gente está preso, não sabe se alguém ouve, para um pouquinho para ver se tem alguém ouvindo, se alguém vem socorrer, o salmista aqui, ele duvida até mesmo se Deus está prestando atenção na situação dele. A situação do fundo do poço, do grito da alma, parece ser tão intensa que ele duvida que o Senhor escuta a oração que ele faz. São os gritos de alguém no fundo do poço. Talvez vocês já devem ter convido com gente dramática, né? Qualquer coisa tá no fundo do poço. Qualquer coisa reclama, tal, mas é exatamente isso aqui que o salmista está falando. Ele não é questão só de drama, não é questão de aumentar o problema. Ele se olha nas profundezas, ele se vê na situação, precisando gritar ao Senhor e achando que Deus, nem mesmo Deus consegue ouvir. Mesmo batendo na porta, na escuridão da alma dele, ele sente que o Senhor duvida que o Senhor não ouça. Essa é a situação que começa o salmista, que começa esse salmo. Por isso, ele é chamado de cântico do aflito, o cântico de quem não sabe se Deus escuta a oração. E é interessante aqui, a gente pensar nesse salmo, que ele pode ter algumas abrangências diferentes, né? Ainda na ideia dessa romaria, né, que era o cântico de romagem ou dos degraus, eu não sei, né, para quem é do Goiás, ele deve ter, ou já viajou aí para o caminho de Trindade, saindo de Goiânia ou de outra cidade lá, dá para perceber aquele monte de gente andando ao longo da rodovia, aquela fila de gente, aí tem uns caminhos, umas coisas para parar, mas é uma galera caminhando, indo para o santuário lá em Trindade, né? Todo mundo a pé cumprindo promessa. E seria mais ou menos essa imagem, né, que a gente pensa quando imagina no evento que era as peregrinações de romagem até Jerusalém. Só que ela, né, a gente passa de carro, né, a maioria de nós, não sei se alguém ainda vai, né, vai nesse esquema, mas, ou a gente vê pela televisão, a ideia aqui é que eles vão cantando essas músicas e todo mundo junto, né, entoando e tal. E era relativamente comum, dentro do contexto de Israel, esse tipo de caminhada, né? A gente vai ver, por exemplo, que Jesus, ele fez essa viagem, está relatado lá nos evangelhos, que ele fez essa viagem com 12 anos. Era algo tão comum, né, que o texto fala que ele se perdeu no meio dos viajantes, os pais dele só foram dar foto dele depois de um dia de caminhada, né? Então, era provavelmente uma viagem que ele já teria feito mais de uma vez, sabia mais ou menos, os pais nem estavam nem para Jesus, né? Perceberam que ele não estava no meio do comboio, um dia depois, e ficaram procurando Jesus lá em Jerusalém por 3 dias. Então todo mundo, né, mas deveria cantar esse salmo pelo menos uma vez por ano. Era uma música conhecida lá, um hit conhecido disso, né? Então todas as pessoas de Israel poderiam clamar isso, das profundezas clamam a ti, Senhor. Deus é um Deus de todo o povo, é um Deus da aliança. Todo Israel, todas as tribos, elas poderiam se juntar, fazer durante essa peregrinação uma vez por ano e clamar isso. Deus não só salva pessoas de forma individual, mas ele tem um plano para a igreja dele, para a comunidade de fé. Ele salvou todo Israel, não apenas uma pessoa individual, mas a ideia é que ele tem uma aliança com todo o povo. Todo o povo poderia
está presente nesses clamores ao Senhor que o Salmo vai entoar, né? Deus se relaciona com a igreja, com o povo de Israel, durante aquelas andanças do povo de Israel no deserto, os peregrinos, todo mundo ouvindo todas as vozes, os jovens, velhos e adultos, cantando essa música, eles iam se lembrar de que Deus ele tinha uma aliança com o povo de Israel. Foi ele que tirou Israel da casa da servidão do Egito e levou todo aquele povo para uma terra que mana leite e mel. Abriu o mar para todo o povo. E todo o povo, tanto mais moço quanto mais velho, puderam atravessar o leito oceânico sem água. Todos eles poderiam peregrinar agora na estrada em Jerusalém, olhando, cantando todo mundo junto essa música. Mas embora tenha esse aspecto, né, de todo mundo poder cantar, a gente também tem um salmo que é cantado pela comunidade, mas é um salmo cantado na primeira pessoa do singular, né? O salmista aqui, a gente não sabe quem escreveu, mas ele clama no singular: escuta a minha voz, né? Estejam alertas aos teus ouvidos, as minhas súplicas. Na ideia mesmo que é uma pessoa falando. Apesar de da aliança de Deus ser com toda a nação de Israel, com toda a sua igreja, Deus trata das profundezas da calamidade de cada um. Cada pessoa poderia ter certeza de que poderia clamar a ajuda do Senhor e se sentir representada pela oração que esse salmo aqui representa. Deus não ia deixar de ouvir os problemas porque era todo mundo que estava gritando. A oração de cada um de um israelita não ia se perder em meio ao som que aquela multidão peregrinando, que aqueles murmúrios da multidão iam fazer durante a peregrinação. O Senhor poderia ouvir a voz de cada um clamando que estava nas profundezas. E durante essas viagens, né, é comum a gente ficar um pouco reflexivo, né, ficar pensando na vida e tal. Talvez mesmo com toda aquela multidão, muita gente teria a oportunidade de pensar, de meditar no que estava acontecendo, seus problemas, e Deus poderia ouvir cada dificuldade, cada sentimento de estar no fundo do poço, o Senhor estava atento a ela. Durante aqueles acampamentos à beira da estrada, naquelas noites longas esperando o dia amanhecer, o Senhor ouvia a oração de cada peregrino. Isso é muito interessante, gente, que a gente vive num contexto de calamidade coletiva, né? Uma pandemia mundial. Todo mundo está sofrendo com alguma coisa. E naquele contexto também a gente via algumas questões disso, né? O povo de Israel, como povo de Deus, como etnia, estava cheio de dificuldades em sua história. Aquele povo vivia opressão e com dificuldade em todas as pessoas, de algum jeito, sentiam opressão, tanto toda a comunidade de Israel, como pessoas individuais. Talvez alguém mais idoso, ao passar por aqueles montes e lembrar dessa música, cantando essa música, pudesse lembrar de algum dos cercos que Israel viveu ao longo de toda a sua história. Talvez quando ele começa a cantar essa música, ele se lembre de algum amigo dele que não pode mais ir, que já faleceu em alguma batalha, essa pessoa idosa. Talvez outra pessoa mais nova se lembre só do cerco dos assírios, por exemplo, na batalha do ano passado, que ele não conseguiu ir para Jerusalém porque a cidade estava sitiada. Ou alguma outra pessoa se lembre lembre das dificuldades que passou por causa da dificuldade de colheita, né? Ele sentiu no fundo do poço porque talvez ele estava indo para Jerusalém e não sabia se quando voltar ele ia encontrar a casa dele, por causa das dificuldades de batalha que o povo estava enfrentando. Ou talvez alguma criança lá, alguém mais novo, estava preocupado porque não tinha futuro, não tinha chovido direito na cidade, na tribo dele, onde ele morava, e ele ia voltar a encontrar uma situação de extrema pobreza, extrema dificuldade. E o fundo do poço o esperava na volta, ou ele saiu de uma situação assim. Mas cada uma dessas dificuldades, de todo o povo,
todos eles poderiam cantar na primeira pessoa, sabendo que cada um deles tinha suas complicações. Ao mesmo tempo que todo o povo podia sofrer, né, era toda a comunidade já teve dificuldade de estar nas profundezas, cada um também, por esse salmo aqui, podia dizer: eu estou nas profundezas, estou clamando ao Senhor. Todo mundo tinha motivo para se sentir no fundo do poço. Aquela viúva lá de Sarapta que Elias não deixou o azeite acabar, ela se sentiu no fundo do poço também. A mulher sulamita, né, que tinha que tinha aquele quarto, fez o quarto lá para Elias, isso, Eliseu, e perdeu o filho, também poderia se sentir no fundo do poço. Os reis, os príncipes das suas tribos, né, que viviam uma vida boa, saindo do seu contexto, para Jerusalém, também poderiam se sentir mal. Isso é muito importante, gente, porque eventualmente a gente tem algumas pessoas que querem tomar um monopólio do sofrimento, né? E a gente percebe aqui isso que o sofrimento não está restrito a um grupo étnico especial, ou uma faixa de renda específica, ou alguma raça, alguma coisa, não. Todo Israel poderia se sentir desamparado. Tanto os príncipes no palácio, quanto aqueles jovens exilados que decidiram fazer uma opção vegana lá na Babilônia, porque não queriam pecar contra o Senhor comendo carne. As viúvas, os pobres, os exilados, todos eles poderiam se sentir. Aqueles homens lá no Oriente Médio Antigo, que viviam com menos de $2 por dia, sem saneamento básico, eles se sentiam no fundo do poço também. Nós, universitários, né, que a gente fica contrariado porque o sinal do Wi-Fi no quarto fica ruim e tem que ir para a sala, também tem nossos momentos de se sentir nas profundezas. Essa é uma experiência de todas as pessoas. Não é simplesmente um drama, não é um problema de gente branca, é um sofrimento real. Uma situação verdadeira e que essa parte da Bíblia aqui não está restrita a quem nasceu pobre ou a quem nasceu com alguma dificuldade. Não, é um trecho da Bíblia que todos nós podemos se sentir representados por ele e edifica todos nós em histórias de vida diferentes, com contexto diferente. A situação de estar nas profundezas é totalmente democrática. Eu acho interessante que, né, tem algumas visões assim mais piedosas, lá, mais reformadinha, que tenta, não, Deus, não tenta perguntar para Deus por quê, mas para quê e tal. Tenta descobrir o que está acontecendo, ver o lado positivo. Gente, mais o Salmo aqui, ele não dá essa ideia. A gente vê o salmista aqui completamente confuso. Ele está gritando ao Senhor, sem entender o que está acontecendo, pedindo ajuda, gritando, tá sozinho aqui nas profundezas. Ele não está tentando extrair uma lição dos acontecimentos. Ele está desesperado. E a gente vai ver que dentro do contexto aí de dificuldade cabe sim essa situação. Você simplesmente está gritando por ajuda, a sua alma se sentindo nas profundezas da escuridão. Existe uma questão aí. Apesar do salmista ele começar com esse desespero, com essa ideia de que não há solução, não há esperança, ele faz uma caminhada. Diante dessa situação desesperadora, né, ele parece que naquela ideia de alguém que está gritando por ajuda, né? Imagina você também preso no banheiro, bateu, de repente você viu que alguém vem ajudar. E o salmista parece que faz isso, né? De repente ele vê que Deus está vindo ajudar. Só que diante dessa realidade, né, Deus vem ao auxílio, ele olha para si mesmo e vê o próprio pecado. Olha, ele percebe que Deus está indo lá, e quando ele for chegar nas profundezas, nesse poço aí para resgatar esse homem gritando, ele cai em si, né? Percebe que quando Deus o vê, ele vai ter problema. Porque se o Senhor observar iniquidades, quem é que vai subsistir?
Diante desse socorro do homem, né, que o homem percebe de Deus, ele fica preocupado, que a situação dele não está boa. Isso é importante para a gente também, eh, porque, primeiro, né, a ideia aqui que o zoom, né, da situação de uma pessoa só some e, diminui, e o salmista ele percebe que tem mais gente aí com problema, né. Mas diante desse problema, né, todo mundo está em pecado, se Deus for observar que todo mundo tem algum problema com Deus, ele não acha tudo bem, né. Tudo bem que todo mundo tem pecado, vem me salvar também aqui, porque eu fiz o que todo mundo fez, né. Mas a disposição do coração do salmista é o contrário, ele vê que ninguém é capaz de agradar a Deus mesmo, não tem jeito para ninguém. Ninguém pode ser salvo, ninguém pode resistir ao Senhor. Isso é muito importante para pensar que quem estava fazendo essa caminhada era gente crente, que estava indo a pé, andar, sei lá, uma semana para uma festa de crente lá, a festa dos judeus, todo mundo uma bênção, evangélico lá, dançar as músicas do Senhor, ver o sacrifício, celebrar a Páscoa, mas é uma coisa que o pessoal percebia nessa hora. Estamos indo para uma festa religiosa, somos judeus, o povo eleito aqui, todo mundo peregrinando, que bênção, que maravilha, essa caravana indo adorar o Senhor na sede, mas se o Senhor olhar para os nossos pecados, ninguém vai resistir. Se o Senhor perceber que tipo de pessoas nós somos, não há salvação para ninguém. As nossas iniquidades estão diante do Senhor e todos nós merecemos um castigo justo, uma punição eterna merecida por causa dos nossos problemas. Essa peregrinação aí, se Deus olhar para a gente aqui, para o nosso coração, mesmo com essa poeira levantando, com essa cantoria, o pessoal falando a Bíblia, se o Senhor olhar para os nossos pecados, não tem jeito. Além dessa situação, né, de que o próprio ato religioso não salva, não justifica ninguém, também os problemas dele não tinha efeito redentor, né, a gente vê uma pessoa, né, o povo que estava gritando por ajuda, no fundo do poço, nas profundezas, só que nessa situação deplorável que eles se encontravam, não tornava eles dignos de pena por parte do Senhor. Não era por isso que Deus ia aliviar a barra deles, como se eles estarem sofrendo o que já sofreram, ou estarem clamando a Deus e estarem desesperados. Deus fosse ser Deus olhar para aquilo e falar: "Não, vocês já sofreram o suficiente, não precisa de castigo mais não". Ninguém é capaz de subsistir se Deus olhar para as iniquidades. Nem mesmo as viúvas que estão indo lá sem esperança, o pessoal que perdeu a colheita toda por causa da seca, os o as pessoas que perderam amigos em batalhas, estão com a terra arrasada por causa dos ataques dos inimigos. Se o Senhor olhar para todos eles, ninguém é capaz de subsistir. Não existe sofrimento redentivo, não existe essa ideia que eu já sofri demais, agora minha hora de brilhar. Fui humilhado, agora é hora de estar exaltado. Não existe. Se o Senhor olhar para os sofrimentos, para as iniquidades, ninguém é capaz de resistir. Nem mesmo os príncipes, os jovens universitários, os trabalhadores, produtores rurais, funcionários públicos, pastor, os levitas que iam fazer essa peregrinação, cidadão de bem, rico, pobre, ninguém diante do Senhor é capaz de resistir se o Senhor olhar para as iniquidades. A situação do nosso sofrimento não nos livra do juízo. Só que existe uma boa notícia. Apesar de Deus não ter pena de ninguém, porque alguém está no fundo do poço clamando por ajuda, ninguém merece ser salvo, porque ele é um Deus de perdão. E é isso que o versículo 4 fala, né? Contigo está o perdão para que te temam. Diante dessa verdade, diante da realidade de um Deus perdoador, o que a gente faz, né? Diante dessa situação. Existe uma situação dramática de desespero, de condenação merecida, mas existe um Deus perdoador. Existe um Deus que pode nos salvar, que pode nos livrar da situação,
E o salmista, ele percebe isso. Ele percebe, eu sou um pecador, mas existe esperança aqui. Tem um Deus que perdoa. Então, não está de todo perdido. E por isso ele aguarda. Ele espera no Senhor, ele espera na palavra. A gente vai ver no versículo 5 aí que ele vai falar disso, né? Olha, aguarda Israel no 5, aí fala, espera na sua palavra, depois minha alma anseia, aí eu estou esperando os guardas como pela manhã, no 7 ele fala, espera Israel no Senhor, espera Israel. É isso que a gente faz. Quando a gente está preso, né, num cômodo, é mais ou menos essa ideia, né? De quem você bateu, gritou, a pessoa vai te salvar, né? Com a chave, vão tentar abrir por fora. Você só espera. Não tem mais, não precisa gritar, não precisa fazer, não tem que esperar. Ligou para a ambulância, pediu para tem que esperar a ambulância chegar, o carro estragou, ligou para alguém, tem que esperar chegar. Diante de uma situação que não é possível sair com as próprias pessoas, tem que esperar. E é muito interessante essa analogia aqui, que ele usa, né, dos guardas esperando o romper da manhã. Não sei se vocês já passaram frio de noite, assim, frio de congelar a própria alma, né? Uma vez, né, no evento da igreja, a gente foi num evangelismo na região serrana do Rio, lá em São José do Vale do Rio Preto. Enfim, estava bem frio lá na região, parece que deu uma frente fria e nem os moradores lá estavam acostumados, né? E como a situação não era, foi um acampamento de improviso, né? Uma hospedagem de improviso, eu fiquei junto com outro pessoal no mezanino da igreja. E eu não percebi nessa noite que tinha uma saída de ar, uma entrada de ar bem, né, tipo um posto de ventilação, bem em cima bem em cima onde eu coloquei o colchão. E assim, mandaram um monte de cobertor pra gente e tal. Toda igreja lá, os membros da igreja mandaram cobertor. E a gente pegou lá, dividiu, e eu peguei todos os cobertores que estavam, né? Só que deu 1 hora da noite que não tinha cobertor que resolvesse o frio que eu estava sentindo. Não, era um frio sobrenatural, coisa assim, que eu nunca senti antes. Tanto que eu até fiquei doente depois. Mas teve uma hora que eu desisti de dormir. Tava tanto frio que eu não aguentava mais dormir, não aguentava, só queria que o dia amanhecesse. O frio não me deixava dormir, eu tava agoniado. Eu só esperava que amanhecesse. Não tinha esperança, não tinha esperança que o cobertor ia me resolver, ia fazer, o que eu poderia fazer. Não tinha coisa para eu mudar lá na situação. Era só esperar o dia amanhecer para ver se desistia de dormir, podia levantar, tomar banho quente e esperar o sol esquentar um pouco mais. E é assim que a gente deve esperar no Senhor. Uma esperança meio que sem muita, sem muita expectativa do nosso próprio esforço. A certeza, o dia vai amanhecer. Mesmo que a gente, né, esteja no solstício de inverno aí, que a noite é mais longa, tal, mas amanhã vai aparecer. Ninguém imagina, ninguém esperando o calor da manhã, imagina que vai ter um fenômeno astronômico intenso que vai acabar com o sol, vai impedir que o dia comece. O sofrimento vai ter o fim, a salvação virá. Dá para esperar o dia amanhecer. Como a palavra do Senhor que não falha, como o salmista que está esperando pela palavra do Senhor, assim também a luz vai raiar. O sol vai espantar o frio da alma. Isso é certo. E vai ser um alívio enorme a gente olhar para a janela e ver que finalmente a primeira luz do sol está aparecendo. É a certeza que a gente tem. Quando a gente se encontra nas profundezas e espera pelo Senhor, ele virá. E nele há copiosa redenção. Deus não só tira o ser humano cair da sua situação deplorável, mas também o coloca sobre as rochas. Coloca os pés sobre a rocha. Nosso Deus, gente, não é um Deus que vive longe lá no céu, sem se importar conosco, sem se importar com o que acontece no mundo. Ele ouve a oração do aflito, ele não está distante e indiferente. O clamor do crente não é simplesmente um exercício mental para que ele se acostume com as profundezas e aprenda que tudo bem a situação, tudo bem estar no fundo do poço. O Deus de Israel é um Deus onde há copiosa redenção, um Deus que salva,
Os israelitas acreditam num Deus que intervém na história do mundo, que pegou um povo lá em Israel, na terra de Gósen, vítima de racismo, vítima de opressão escravista, que era escravo há mais de 420 anos. Deus pegou esse povo, desembanha a sua espada, envia 10 pragas e nos liberta. E torna esse povo livre. Deus, os peregrinos lá acreditavam num Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó. Foi esse Deus que derrotou os midianitas com um exército de 300 homens. O Deus que os israelitas creem, é o Deus que não deixa o azeite da viúva, da botija da viúva faltar. É o Deus que cura da lepra, é o que mata os gigantes, é o Deus que ressuscita os mortos. A nossa fé, gente, ela está sim firmada nas coisas que Deus faz e que pode fazer. Porque nosso Deus é um Deus que faz. Nosso Deus age na história. Nosso Deus opera e faz milagres. A nossa adoração ao Senhor é baseada nos atos que ele faz em favor da humanidade, na copiosa redenção dele. Deus nos envia o seu Filho para morrer nas profundezas. É ele que faz a redenção dos nossos pecados. Ele é um Deus que faz. Não existe essa de adorar um Deus que não faz nada. Que tá ouvindo o pessoal gritar aí, ó, e nada. Deixa a gente preso nas profundezas e não faz nada. Está na certeza de que Deus vai sim providenciar uma salvação para o seu povo, porque a gente não vai viver na escuridão das trevas para sempre. A gente vai ser redimido. Nós cremos num Deus do túmulo vazio, no que faz e está fazendo no meio do povo. Não vamos começar a crer num Deus que é menor que o Deus bíblico, um Deus inerte lá no céu, que olha para as situações da sua criação de forma apática e distante. Ele é um Deus, e assim como o povo aqui, né, vive essa situação, conseguia olhar para todas as questões abrangentes do povo de Israel, a gente também pode ter essa certeza de que Deus ele vai intervir na nossa história. Ele não vai só salvar o mundo da pandemia, do coronavírus, mas ele vai também salvar nas nossas dificuldades, nos nossos problemas pessoais, nossas dificuldades individuais, no nosso próprio clamor. A situação problemática do mundo não torna as nossas dificuldades menos importantes e desnecessárias para o Senhor intervir. Deus é poderoso para agir tanto a nível mundial como a nível individual. Ele é poderoso para fazer isso. E para finalizar, né, no final, eu acho que esse salmo aqui, gente, eu acho que ele é cantado mais ou menos igual esses cânticos aí do Vitória na Cruz e Sossegai. Não sei se vocês já conhecem, mas uma música que começa meio triste e ela vai ficando alegre, né? Começa a ficar animada, de repente tá todo mundo pulando, tal, cantando alto. Eu não sou especialista em poesia hebraica, mas se a gente prestar atenção aqui, a gente vai conseguir perceber algumas coisas que dão a entender que parece que o ritmo, né? Não dá para saber como é que muda, mas vamos imaginar, vamos fazer esse exercício aqui, de que parece que quem está cantando vai ficando feliz com o tempo. Se você tiver com a Bíblia aberta, né? Se alguém ainda estiver aí ouvindo, aleluia, se manifestando, glória a Deus, pega sua Bíblia, decantas. E vai ser filmado, eu tô falando, não, enfim, vamos lá. Começa aí, né? Com o salmista até o versículo 4, ele está falando com Deus, uma oração, né? O eu lírico está conversando com Deus. Ele fala tá clamando ao Senhor, pedindo que Deus ouça a sua voz, esteja atento às súplicas. Aí ele fala, se o Senhor observar as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão. Só que no versículo 5 parece que tem uma mudança aí, né? Ele parece não estar falando diretamente com Deus, parece que ele está falando com ele mesmo, né? Eu aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero em sua palavra. Ou com alguém. Ele não parou de falar com Deus, mas parece que ele está meio que falando, não está falando com alguém ou com ele mesmo. Mas no 7 e no 8, ele muda e está falando agora com Israel. Olha, espere Israel no Senhor, pois ele é a copiosa redenção. É ele quem redime Israel e todas as suas iniquidades. Parece que ele agora mudou. Não está falando mais com Deus, está falando com o povo, né? Então, imaginando essa cena aqui, né, para ficar mais emocionante. No versículo 1 a 4, parece que o cara tá meio triste, assim, tá desesperado, tá clamando. No 5, ele dá uma pausa na histeria dele e começa a fazer uma reflexão, né?
Parece que ele vai imaginando aqui, no ritmo da música, essa verdade aqui, ó, contigo está o perdão para que o temem. Para, ele para e começa a guardar. E parece que é uma reflexão nesse 4, no 5 e no 6. Ele repete, né, o que ele disse nos dois versículos, são praticamente a mesma coisa. Parece alguém que está falando assim com ele mesmo, né? Tipo assim, aguardo o Senhor, tipo, falando sozinho, e ele escuta o que ele falou, e de repente ele repete para outra pessoa ouvir, no 6, né? Aguardo o Senhor, a minha alma, eu espero a sua palavra. Aí no 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aí, né? Mais do que os guardas pelo romper. Agora ele descobriu e tá falando alto, né? Repete aí o que fez no 6. E no versículo 7 e 8, ele não tá mais. Fica claro que ele não tá falando só com ele mesmo ou com alguém, né? Ele tá falando com todo mundo. Parece que ele tá gritando no meio do caminho, falando: Ó, Israel, espera no Senhor e tal. Eu acho muito interessante se a gente pensar nessa caminhada, da gente, né, e pensar nesse salmo cantado assim, começando triste, abatido, faz uma reflexão, fala consigo mesmo, né? Fala com Deus, fala consigo mesmo. Depois ele está cantando, proclamando e tal. Ele começa com um grito de desespero para Deus e termina com gritos de proclamação para o povo. No final é uma festa. Você está nas profundezas, mas no final você está falando quem Deus é. É muito interessante a gente perceber o caminho que o salmista faz na caminhada com o Senhor ao longo desse salmo. Começa triste, abatido, mas no final vira um evangelista, vira alguém que está falando quem Deus é, do propósito redentivo dele na comunidade em Israel. Talvez, gente, quem está ouvindo, esteja em algum processo aqui desse salmo. Talvez você esteja ainda no versículo 1. No início do versículo 1, gritando, achando que ninguém, nem Deus está ouvindo os seus gritos de desespero. Mesmo em meio a uma multidão de peregrinos, você está se sentindo sozinho e ninguém consegue te escutar. Ou às vezes você está aí no versículo 6, ainda pensando, né? Está começando a descobrir algumas coisas, ou um pouco antes, né? Acabou de descobrir que o Senhor é um Deus de perdão e está começando a entender a situação. Mas a gente precisa fazer essa caminhada para sair das profundezas. Não adianta a gente pular o versículo 3 e 4 aí, para tentar chegar no 7, né? E sair cantando para todo mundo, gritando, dançando culto e tal, sem passar pela ideia de que que os nossos pecados diante de Deus, eles não vão ser ignorados. E depois que o Deus é um Deus de perdão. A gente precisa passar por essa transição. Só aí a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos, falar com nós mesmos a respeito de aguardar o Senhor, esperar pela sua palavra. A gente precisa conhecer o Deus redentor e libertador, conhecer o nosso pecado e conhecer o perdão de Deus, para a gente conseguir olhar para dentro de nós mesmos e começar a expor as verdades do Evangelho e as verdades redentoras de Cristo. Só assim é possível cantar que Deus é um Deus que no Senhor há misericórdia e a copiosa redenção. Não vamos tentar pular essas etapas. O caminho para Jerusalém são os 15 salmos. A estrada até o sacrifício no templo é longa. Ela precisa passar pelo desespero, pelo reconhecimento dos pecados, pelo reconhecimento que Deus é um Deus perdoador, pela reflexão disso e pela proclamação de que Deus é um Deus libertador e que redime Israel. Não vamos pular essa etapa, não vamos tentar pegar atalho. Mas no fim, né, com certeza estamos todos, se a gente seguir isso, a gente consegue caminhar e todos nós nos encontrarmos lá na Jerusalém, na grande festa que é as festas que esperavam os peregrinos no final das suas jornadas. Aí a gente pode cantar os outros cânticos aí dos salmos, né, de alegria e de júbilo, se a gente conseguir ser conduzido por esse caminho. E é isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos hoje. Vamos orar, né? Oremos.
Senhor Deus, nós te louvamos por essa oportunidade, reconhecemos que somos pecadores, temos muitas falhas, e em vários momentos, ó Deus, nos encontramos em profundezas da nossa alma por causa dos nossos próprios pecados mesmo. Senhor, tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos salve, escuta o nosso clamor, as nossas aflições, nos faz ver, Deus, o teu perdão, a tua graça sobre as nossas vidas, e nos faz caminhar para perto do Senhor, Deus, para junto de ti. Que o Senhor nos faça, Deus, agora de pessoas desesperadas, sem esperança, no meio das profundezas, a missionários que proclamam a redenção do Senhor para todo o povo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, na caminhada até Jerusalém, para que através das nossas vidas o teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus que assim nós oramos. Amém.